Abra a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 23. Eu vou começar hoje com vocês, irmãos, uma série, na verdade, que é a respeito do voto, né? O voto, se tem uma oração mais forte que a do voto, Deus ainda vai nos revelar. Não é só para mim, Ayrton, não, mas é para qualquer pregador, porque o voto ele é tremendo, tá? E não fico, vamos deixar claro isso aqui sempre, atado, atrelado a uma única área da vida, porque quando fala voto, normalmente vem na tua cabeça, ou na cabeça de qualquer pessoa, é aquela coisa financeira, material, pode ser, mas é em qualquer área da sua vida, e eu vou te mostrar, no decorrer aí das reuniões, porque todas as reuniões de domingo eu estarei falando a respeito do voto até que esse assunto se esgote. Amém, Jesus? Eu vou te mostrar os votos que foram feitos certos, votos que o cara fez errado, como o voto de Jefté, né? O voto de Ana, o voto de Jacó, que foram tremendos, e tantos outros mais que a gente vai falando. Então, todos os domingos eu estarei falando com você em o nome de Jesus. Em Deuteronômio capítulo 23, irmãos, começando no versículo de número 21, quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado, o erro. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca, guardarás e o farás. Mesmo a doação voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Então, voto, irmãos, é uma coisa, não dá para mim entrar num contexto mais profundo, até por causa do nosso horário. Mas é uma oração extremamente poderosa para quem o faz. O voto, eu não sei até hoje, já são 41 anos de caminhada aí na igreja, e eu não consegui descobrir até hoje o que ele consegue fazer, na verdade, no coração de Deus. Mas ele movimenta o coração do Senhor. Quando você faz um voto para Deus, eu acredito que você consegue mexer com o céu, irmãos. Eu acredito que você consegue ir direto ao coração do Senhor. E ele disse, olha, quando você fizer um voto com Deus, não tarde em cumpri-lo. Vai lá e honre seu voto com o Senhor. Pastor, eu fiz um voto com Deus de orar, vou te dar esse exemplo, sei lá, uma semana, cumpra seu voto com Deus. Eu fiz um voto com Deus de ler a Bíblia todos os dias, 3 capítulos, até o final do ano, cumpra teu voto com Deus. Não, mas hoje não vai dar. Você não foi obrigado a fazer. Ninguém te obrigou a fazer. Se deu ontem, hoje vai dar e amanhã vai dar. Problema é único e exclusivamente seu. Você vai ter que arrumar um tempinho para cumprir o seu voto. Eu fiz um voto de me consagrar ao Senhor, mas hoje Deus sabe que eu não tenho condições. Se você deu a sua palavra, você cumpra a sua palavra. E eu fiz um voto de, ajudar os necessitados, cumpra o seu voto. Eu fiz um voto de ajudar, orando por alguém, evangelizando, cumpra seu voto. Ninguém é obrigado a fazer voto. Ninguém é obrigado a fazer essa oração do voto. Mas se fizer a oração, cumpra aquilo ao qual você falou com Deus. Não precisa ser a mais, mas te garanto que Deus não vai querer um ponto a menos também daquilo que você falou.
Pastor, mas aí o senhor está até me passando medo. Não, eu estou te alertando, porque tem gente que faz, certo? Eu já vi pessoas fazendo votos aí com Deus de jejum, de consagração, e fizeram 1, 2 dias e depois, não, Deus entende. Esse negócio, já falei aqui, quem é aqui da igreja sabe disso. Esse negócio de dar desculpa de que Deus entende, para mim é uma coisa assim, ó, no meu vocabulário, eu quero deixar bem claro, não é mais nojenta porque não tem jeito. Deus entende o quê? Aquilo que você quer que Ele entenda para encobrir um erro seu, para encobrir uma falha sua, uma preguiça sua, um desleixo seu, alguma coisa assim. Vou te dar um recadinho que talvez você não saiba. O que é que Deus entende? O que está na palavra dEle. Nada mais e nada menos. Então Ele disse, viste bem, eu velo, eu guardo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então aqui o Senhor Deus, Ele chama a atenção do povo na época, certo? Quando eles estão lá, né, naquela transição de sai do Egito e vai para a terra prometida, e caminha e vai, Deus estava dando algumas diretrizes, algumas direções. Deus, Ele disse, quando votares, versículo 21, algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em pagá-lo. Você tem que fazer, tem que ir lá e cumprir. Bom, mas o tardar em pagar, pastor, às vezes tem gente que faz e se esquece. Às vezes você não tem condições de cumprir agora, de cumprir amanhã, devido a algo que te impede, certo? Mas não por esquecimento, não por desleixo, não porque Deus entende, não porque Deus é bonzinho e não vai te acontecer nada. Não tem esse negócio de acontecer nada, irmãos. O povo do passado é que tinha aquela mente, né, que achava que Deus Ele dava e Deus tirava, Deus abençoava, Deus amaldiçoava, Deus fazia negativo. Mas uma coisa é certa, quando você não cumpre uma vontade de Deus, querendo ou não querendo, achando bom, achando ruim, aí já é outra questão, você está cumprindo uma vontade do cão. Se Deus quer que você faz e você não faz, você só não está fazendo porque tem alguém, né, no mundo espiritual, um ser no mundo espiritual, dizendo para você que não é para você fazer. E aí você para obedecer e não obedece ao Espírito de Deus. Vai lá para o livro de 1 Crônicas. Eu vou começar a te mostrar o que é exatamente um voto diante do Senhor teu Deus. 1 Crônicas, capítulo de número 4. 1 Crônicas, irmãos, aqui vem com genealogia. Isso aqui, se você começar a ler, você vai falar, Deus, eu não estou entendendo absolutamente nada. O capítulo de número 4, no versículo de número 1, a genealogia dos descendentes, né, de Davi, de Judá, e Deus vai trazendo quem gerou quem era descendente de quem. No 4:1 diz assim, olha, os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carni, Ur, Sobal, Reías, filho de Sobal, gerou Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. E daí por diante vai. Só li essa passagem para você entender aonde eu quero chegar. No versículo de número 8, e diz assim, olha, e Cós gerou Anude e Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Harum. Parou aí. Começa no 9 assim, olha. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe o chamou Jabes, dizendo, porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o nome, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo,
e fizeres que do mal não seja aflito, pontinhos, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Versículo 11, e Querube, irmão de Suá, gerou a Meir, e este é o pai de Estom. E aí continua a genealogia. Eu estou te chamando a atenção aqui para um rapaz chamado-se Jabes, que ele foi tão importante no que ele falou para Deus aqui no voto dele, que Deus para uma genealogia, coloca 2 versículos só de Jabes dentro da Bíblia e continua a genealogia. Porque o que ele fez chamou demais a atenção do Senhor. A oração de Jabes, irmãos, ela é conhecidíssima. É um voto. É um voto. Jabes, ele tem esse nome, porque a mãe dele o colocou. Eu não sei se você sabe, na nação hebraica, os hebreus, judeus, né? Eles têm uma tradição, o nome tem um peso muito grande, irmãos, muito grande. O nome sempre estava relacionado a um fato, a algo bom, a coisa ruim, tá? Então, e assim eles são, os praticantes do judaísmo até os dias de hoje são assim. Entendeu? Então, o Jabes, ele veio e a mãe colocou, bom, essa criança vai chamar como? Jabes. Por quê? Porque ele me causou sofrimento. Ele me causou dores. Ele me causou problemas. Versículo 9. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Você imagina, esse rapaz, toda vez que falava o nome dele, vinha um peso para cima dele. Sempre tinha um peso. Um peso de problema, um peso de adversidade, um peso de maldição, um peso de coisa ruim. E o cara era conhecido por quê? Porque ele gerou dores a alguém, problemas para alguém. Só saindo um pouquinho disso que eu estou te falando, eu comentei aqui esses dias numa das minhas reuniões, e eu disse o seguinte, irmãos, não dá para vigiar no que fala, trava tua boca, engula sua língua, cuidado com o que você fala. Pastor, mas eu falei na brincadeira. Não tem brincadeira para Satanás, irmãos. Ele não brinca, certo? A Bíblia diz claramente que você se prende, você se enreda com as palavras que saem da sua boca. E esse negócio de, olha, não tem jeito, não dá, não consigo, que praga, que coisa ruim, que sofrimento, que necessidade, que família, meu irmão, tira isso do seu linguajar. Sua vida é uma bênção, amém? Sua casa é uma bênção, seu trabalho é uma bênção, sua saúde é uma bênção. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. E se souber, não vou resolver também nada. Quem tem que saber é Deus. Eu estou apenas te dando o caminho que você tem que seguir. Certo? O Jabes, cada vez que falavam de Jabes, vinha aquele peso. Cada vez, mas a Bíblia diz aqui no versículo 9, no comecinho, e Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Mas por que ele foi mais ilustre do que os irmãos? Porque mesmo diante da adversidade que provavelmente ele teve, ele não se acovardou, irmãos. Ele não abaixou a cabeça. Ele não falou besteira. Ele não saiu por aí amaldiçoando, falando que praga de vida, que porcaria de vida, essa vida é uma praga, nasci para sofrer, não, você nasceu para ser vencedor. Em algum momento, ou na tua vida, ou na vida do teu pai, da tua mãe, o capeta entrou, destruiu, tentou trazer uma destruição. Se não conseguiu destruir, tentou trazer uma destruição. Quebra a maldição, irmãos. Quebra a maldição. E como é que eu quebro essa maldição?
o voto é uma oração que quebra maldições. Não é qualquer pessoa que aceita, porque o voto é uma coisa que, se você der a palavra, você vai ter que cumprir, porque a Bíblia diz que se você não cumprir, em erro você estará. Isso não é a Igreja da Graça, não é a voz do pastor Ayrton, está lá no Deuteronômio que eu li para você. Em erro você estará, mas ela quebra a maldição. Nasci, pastor, para ter sofrimentos na minha vida. Não, você nasceu para vencer. Você nasceu para ser grande na tua vida, mas grande, irmãos, mas muito grande. E tenho falado aqui na igreja que você tem que ter visão de águia na tua vida. Você tem que ser visionário. Você vai entrar em 2023, mas a sua cabeça deveria já estar em 2030. Pensando, formalizando, imaginando, tendo visões, tendo sonhos e não sei o que, e aquela coisa toda. Mas aquele versículo, a Bíblia diz que Deus daria sonhos aos velhos e visões aos novos e não sei o que. Pastor, isso é para a juventude. Antes de vir os novos, a Bíblia fala dos velhos. Nunca se esqueça disso. Tá bom? Nunca se esqueça disso. Isso é palavra de Deus. Aprenda a ser uma pessoa que faça votos com Deus. E eu vou te ensinar aqui no decorrer desse ano de 2023. Por que ele foi mais ilustre do que os irmãos? Por que a Bíblia não fala da mãe, do pai? A Bíblia não fala dos irmãos de Jabes? A Bíblia não fala de mais nada. Fala que ele foi mais ilustre do que os irmãos dele. Você sabe por que ele se destaca? Versículo de número 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Esse aqui é um ponto marcante. É buscar a Deus, irmãos. E isso eu tenho falado. Agora em janeiro, eu completo 1 ano de Piracicaba. Eu tenho 1 ano que eu estou basicamente pegando no teu pé. 1 ano falando quase que a mesma coisa para vocês. 1 ano dizendo para você, meu irmão, é Deus. Não é isso, não é aquilo outro, é Deus. Tenho dito para vocês, irmãos, tire um tempo para Deus. Você não tirou? Não tirei, pastor. Pois é, você está perdendo na sua vida. O dia que você não tirou, esse dia nunca mais você recupera ele na sua vida. Nunca mais você vai ver esse dia. É um dia que foi perdido, que você poderia ter buscado, ter tido lucros espirituais na sua vida, né? Estar ganhando e você deixou para trás. Não, porque eu não tive tempo. Mentira. Deus ainda não é o teu primeiro, porque o dia que ele for o primeiro da tua vida, você vai fazer isso. Você pode acreditar no que eu estou te falando. Pode acreditar no que eu estou te falando. Quantos, eu disse, irmãos, estejam na igreja. Vigília de virada não se perde por nada na vida, irmãos. Nada. Sempre falei isso. Conversava tempos com um amigo, e esse amigo sempre me ouviu falar isso, sempre. Teve 1 ano da vida dele aí que ele falou, não, eu vou fazer algo diferente da vida, vou dar uma saída, Réveillon, né? Vamos ver. Esse ano ele disse, olha, se arrependimento matasse por aquilo que eu fiz lá atrás, eu acho que eu já estaria morto. Nunca mais eu deixo de passar. Isso é compromisso com Deus. Isso é voto com Deus. Voto com Deus. Eu nunca perdi uma virada de ano em 41 anos. Esse está completando 41 anos. Eu nunca perdi uma virada de ano, irmãos. Por nada. Alguém disse, não vou na igreja. Falo hoje para a Wanda. Mas você não é evangélico, é de uma outra denominação. Não, eu sou, só que meu marido está trabalhando, vai sair às 9 e falou que não está a fim de ir.
Bom, se meu marido vai sair às 9 e não está a fim de ir, eu estou, você fica. Mas eu vou. Salvação independente. Amém, Jesus? Isso é voto. Parece que não é, mas isso é voto. Meu Deus, não vou perder. E o sujeito, bom, trabalhou até agora, vem para a igreja sujo, cheirando graxa, jacaré, sei lá o que ele faz da vida, mas vem, teu negócio é com Jesus. É sério. É sério. Teu caso é com Jesus. Isso é voto. Bom, a Bíblia diz que eu sou adorador do Senhor. Fomos chamados para ser adoradores do Senhor. Domingo, estou te dando alguns exemplos. É o domingo dos filhos de quem? Não ouvi. De Deus. Eu não vou nem olhar, vou ficar olhando para a minha Bíblia aqui e vou fazer a pergunta, tá? Tem domingo que você não está na igreja. O que você está fazendo na sua vida, meu irmão? Hã? Isso é voto. Não vou perder. Não, mas Deus, pastor, meu irmão, o que você falar, a não ser que você tenha alguma coisa que venha contra o que eu estou te falando e que esteja dentro da Bíblia. Caso contrário, para mim são meras palavras. Eu obedeço a palavra de Deus, ponto final. Que adorador é você? Que num domingo que você deveria estar adorando ao Senhor, você está cansado, você trabalhou demais, você está estressado demais, você não sei o quê, você BBB, você bababá. Deveria estar na casa do Senhor. Isso se chama voto, irmãos. Isso é voto. O dia que você para lá e diz, Senhor, eu aceito o Senhor como único Senhor e Salvador da minha vida. Como é que se dá o nome a isso? É voto. Deus, estou te dando a minha palavra que a partir de hoje eu vou largar a vida bandida que eu tenho, a bagunçaiada que eu faço, a miseraiada que eu pratico, e vou dedicar minha vida no altar do Senhor. Você dá o nome disso de quê? De voto. Isso é voto. Você está achando que voto é só meter a mão no bolso e dar a sua oferta? Também é. É só dar o seu dízimo? Também é. É só pegar lá e um dia você fez um voto de, sei lá, ser patrocinador? Também é. Também é. Certo? Mas servir a Deus é o maior voto que você pode fazer na sua vida. E o Jabes foi mais ilustre por quê? Vamos ver aqui, irmãos, versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, ele faz uma oração aqui para Deus. Um cara que foi a vida inteira, sei lá, chamado de problemático, porque causou dores para a mãe. Certo? Você saber que você causou dores para sua mãe. Dores, sofrimento para sua mãe. Problemas para sua mãe. E olha, esse moleque deu problema. Esse moleque, eu não sei o que, eu quase morri por causa dessa encrenca aí. E porque bababai. E o cara crescendo nisso aí, irmãos. Mas ele não se deixou abater. Ele invoca o Deus de Israel. Eu vou te fazer a pergunta mais besta antes da virada do ano, só para a gente fechar o ano de 2022. Quem você conhece que invocou a Deus e que ficou para trás na vida? Quem você conhece que busca o Senhor e ele, o Senhor, não se deixa ser achado? Quem você conhece que clamou a Deus e Deus disse, olha, problema é seu, se vira na vida? Então Jabes, ele invoca o Deus de Israel e ele faz uma oração. Qual oração? Se me abençoares, que jeito, irmãos? Não ouvi. É muito. Eu não quero pouca bênção, Senhor. Eu quero muita bênção. Eu quero bênção, mas Deus, pensa numa, eu não sei se tem medida, peso, como é que é o negócio, mas pensa numa tonelada de bênção, se possível, por minuto. É o que eu quero na minha vida. Eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo.
O outro irmão dobra o joelho para orar, para falar com Deus. Deus, o que o Senhor quiser me dar, me dê. E aí? Não, você tem que chegar para Deus e falar o que você quer mesmo, irmãos. É sonhar alto. Você tem sonhos? Sim ou não? E quem é que colocou no seu coração? O capeta? Hã? Esses sonhos bons, esses desejos bons que você tem, foi Satanás que colocou aí, irmãos? Sim ou não, igreja? Então, se foi Deus, e eu acredito que foi, Ele colocou para poder cumprir na sua vida. Em o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Ele diz, se me abençoares muitíssimo. O Senhor vai me abençoar muitíssimo? Qual área da sua vida, Jabes? Todas. Eu quero muita bênção para minha casa, para minha família, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para minha vida. Eu quero bênção, muitíssima bênção para minha saúde, minha fonte de renda, em todas as áreas da vida. Se me abençoares muitíssimo, disse ele, e os meus termos amplificares, alargar a minha área, irmãos. Você tem que crescer, irmãos. Para com esse negócio. Pouquinho com Deus é muito, muito, sem Deus é nada. Isso é outra coisa que dá nojo. Isso aí dá zinho e sorrisal. Tá bom? A Bíblia, palavra de Deus, é grandíssima. Eu falei aqui outro dia, eu dei um exemplo, até do que eu estou te falando. Digamos que Deus tivesse criado todas as coisas, criou tudo, mas Deus não tivesse criado peixe ainda. E digamos que Deus, eu vou falar por mim, tá, Ayrton, e Deus tivesse dito para mim assim, sei lá, pegaria o Ayrton e diria assim, olha, Ayrton, cria o peixe. Como que eu, Ayrton, criaria o peixe? Haja peixe. Acabou. Ia ser peixe. Mas que peixe, pastor? Não sei. Tilápia, só ia ter tilápia. Tilápia de água doce, tilápia de água salgada, tilápia de aquário, tilápia de tanque de pesca e pague, tilápia de rio, tilápia de lagoa, só ia ter tilápia. Você já fez mergulho, irmãos, no mar alguma vez? Já pelo menos colocou aquela máscarazinha, um snorkel, né? E deu uma afundada na cabeça dentro da água para você ver no mar? Alguém já fez isso? Você vê peixe com bico, peixe sem bico, peixe amarelo, peixe listrado de preto. Aí você não sabe se o peixe é preto listado de amarelo, se é amarelo listado de preto. Peixe vermelho, peixe laranja com listinha preta. Você vê tudo que é tipo de coisa. Olha a grandeza do Deus que você serve. Para você chegar e fazer um pequeno voto com Ele, irmãos. Por que o Jabes chamou a atenção? Por que ele despertou isso em Deus? Por que Deus para uma genealogia, coloca 2 versículos, depois continua a genealogia, e só falou 2 versículos de Jabes. Ele diz, se me abençoares muitíssimo e ampliares os meus termos. Tem que crescer, meu irmão. Você tem que crescer espiritualmente. O primeiro passo que você tem que dar na tua vida é espiritual. Porque se você não crescer espiritualmente, pode esquecer tudo que eu estou lhe pregando. Você não vai crescer em área nenhuma da tua vida. Primeiro é o crescimento espiritual. Certo? Cresça no trabalho onde você está. Cresça em relação à sua saúde. Cresça em relação à sua família. Cresça em relação ao seu marido, à sua esposa, ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, seus filhos. Cresça em todas as áreas. Seja grande.
Isso não é abominação, como alguns dizem, não. Isso é glorificar o nome do Senhor. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Senão você vai ficar sempre naquele passo, irmãos. Sempre naquele passo. Sempre naquele passo. Sempre naquele passo. Pastor, mas eu não consigo dar um passo às vezes maior. Meu irmão, quando você achar que você está esgotado, que você está cansado, que você não aguenta mais, se alguém te der uma forçadinha, você ainda vai mais uns 10 quilômetros, pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu sei o que eu estou te falando. Eu sei o que eu estou te falando. Poderia pegar, cadê o André? Sumiu o André? Ah, não. O André, a gente anda de bike. Já te falei isso. Tem dia que você não aguenta mais. E o pessoal, vamos. Você acaba chegando mais uns 20 quilômetros pela frente. A hora que você já não aguenta mais. Então você consegue em qualquer área da tua vida. Em qualquer área da tua vida. Ele disse, Deus, amplie os meus termos. Eu quero crescer. Quero ser grande, Senhor. Eu nunca vou me esquecer do japonês, irmãos, de Araçatuba. Não sei se eu já falei aqui para vocês, esse eu não me lembro de ter falado. Eu ia no mercado, está lá o japonês sentado numa portinha, irmãos, que eu acho que o japonês, que era pequenininho e magrinho, tinha que entrar de lado assim, ó, para poder entrar. Porque de frente assim não dava, a portinha era muito fina. E um botijãozinho de gás ali. E eu ia lá, passava um tempo, 2 botijão de gás, vendendo gás. E foi, do lado de um baita de um mercado que você não faz ideia. O mercado tinha tudo, tinha até depósito de gás, mas o japonês está lá. O japonês, para mim, é o água mole, né? Água mole em pedra dura? Pois é, o japonesinho é água mole. Aí eu mudei de Araçatuba, tal, fui para Bragança, aquela coisa toda. Um dia, depois de muito tempo, eu fui fazer uma reunião em Araçatuba e eis que eu passo, aonde? Na rua onde era o depósito. Falei, será que aquele japonês está lá? Meu irmão, será que o japonês está lá? Eu acho que está o japonês e o Japão todo com ele. Porque ele abriu tudo do lado do baita do mercado que tinha um depósito. Ele abriu uma baita de uma revenda de gás, que tinha gás ali para tudo que é canto. Se é outro, a vida está dura para quem é lerdo, meu irmão, para quem é mole. Aprenda a fazer voto, irmãos. Vou tornar a falar para você. Se existe uma oração mais forte, Deus ainda vai trazer para a gente conhecer, porque a oração do voto é a mais forte que tem. O Jabes fez, se me abençoares muitíssimo, e ampliares os meus termos, eu quero crescer, eu quero ir além de onde eu estou, eu quero ir. Pastor, isso é avareza é você subir nas costas dos outros para alcançar um pouquinho mais. Agora, para você ter aquilo que Deus declara que é seu, isso é bênção do Senhor. O que mais que ele disse aqui, olha? E a tua mão for comigo. Não adianta eu ir e Deus ficar. O Senhor tem que estar comigo. O Senhor tem horas que Ele vai estar comigo à minha frente, tem horas que Ele vai estar comigo na minha retaguarda, tem horas que Ele vai estar comigo ao meu lado, mas Ele tem que estar comigo. Ele disse, se o Senhor for comigo, é o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não fizer por mim e por você, não tem ninguém que faça. Se Deus não guardar a minha vida ou a tua, não tem ninguém que guarde. Se Deus não nos proteger, não tem ninguém que nos protege. Se Deus não olhar por nós, não tem quem olha. Amém, Jesus?
Então, olha a oração. Deus, me abençoe muitíssimo. Não é pouquíssimo, não, é muitíssimo. Amplie os meus termos. Eu quero crescer. Eu quero chegar, meu Deus, longe, mas muito longe, naquilo que tenho, naquilo que faço, na minha profissão, naquilo que o Senhor me colocou. Eu quero chegar longe. Ele disse, e a sua mão for comigo, me guardando, me protegendo. Mas por quê, pastor? Meu irmão, gente ruim tem desde a época de Caim. Amém? Nunca se esqueça disso. Invejoso, perturbado, oprimido, caluniador, endemoniado, encapetado, está lotado por aí. É o que eu te falei, quem tem que nos guardar é Deus. Então ele disse, olha, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, pontinhos. Ele falou, Deus, me abençoe muitíssimo, alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, e faça com que o mal não me toque. E a Bíblia termina dizendo a passagem seguinte, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Deus sempre vai conceder, irmãos. Se Deus não tivesse concedido o que ele tinha pedido, a oração dele não teria sido aceita. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos por causa dessa pequena oração que ele fez. Deus gosta de pessoas audaciosas, irmãos. Pessoas que têm audácia em qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Amém, Jesus? Uma vez um irmão chegou para mim e disse, pastor, o senhor tem que aprender a ser manso. Eu falei, a Wanda já tentou, não conseguiu. Meu pai e minha mãe tentaram, também foi em vão. O que é manso? O que é manso? Fala para mim. Não, o senhor é muito agressivo nas suas palavras. Eu falei, se a carapuça não serve, não vista. Mas se serviu, um abraço. Isso é ser agressivo? Falar para você a verdade? Pago um preço por isso na minha vida? Pago. Entendeu? Mas vou continuar na minha audácia, você pode ter certeza disso. Já tentei mudar, já tentei falar pausadamente. Tá, amém, querido. Quase morri atrás do púlpito, irmão. Isso aqui não é para mim, não. Eu tenho um caráter espiritual, eu tenho que seguir ele. Não dá. Seja audacioso no que você está fazendo. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo de ir para o alto. O meu pastor não pregava dessa forma que eu estou te falando, mas o meu pastor dizia para mim o seguinte, Ayrton, vai para as cabeças. Você sabe o que é ir para as cabeças? Vai a fundo. Bom, pastor, se não der, não deu, você tenta de novo, mas é melhor, porque aí você vai estar sabendo que não deu, do que você nunca ter tentado na sua vida. Qualquer área da sua vida, meu irmão. Não tenha medo de ser uma pessoa grande, de crescer verdadeiramente, de ter a audácia de um cara que era considerado, vamos colocar o português claro, noves fora nada, menos nada. Chegar para Deus, fazer uma oração e chamar a atenção de Deus. Deus parar uma genealogia, colocar 2 versículos só na Bíblia dele e continuar a genealogia. Não falar da mãe dele, do pai dele, não falar dos irmãos, mas chamar a minha atenção e a sua atenção, dizendo que ele foi mais ilustre do que os irmãos, porque ele teve a coragem de chegar, ser audacioso, fazer o voto com Deus, clamar a Deus, pedir algo, e não é qualquer coisinha para Deus, não, é muito.
Vou lembrar você mais uma vez, que já já nós vamos começar a nossa oração. Versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, alargar as minhas fronteiras, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, reticências aí, pontinho, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Se Deus fez isso para Jabes, irmãos, fará isso para o Ayrton, para o Manuel, para o Joaquim, para a dona Benedita, para quem quer que seja. Pastor, mas o senhor tem que entender que isso foi para o Jabes. Isso aconteceu para o Jabes, mas acontece para qualquer um. Porque se fosse só para o Jabes e não fosse para outros, com certeza não estaríamos lendo na Bíblia. Aquilo que está na palavra de Deus é para mim, é para você, é para qualquer pessoa que crê na grandeza e no poder de Deus. Digam graças a Deus. E eu vou parar por aqui hoje. Amanhã às 18 horas eu continuo nessa palavra aqui juntamente com vocês, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Isso aqui vai te fazer crescer, irmãos, e vai te fazer crescer muito. São 23 horas agora, 52 minutos. Eu quero que você se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Esse ano, irmãos, como é que foi? Foi assim um ano meio de erros, de falha, de pecado. Eu vou te ensinar a entrar um ano novo. Acredito que por outros pregadores você já aprendeu, mas quem não aprendeu vai ter oportunidade. Primeiro passo que você vai dar agora, você vai fazer uma oração a Deus. E se tiver que pedir perdão por alguma coisa, peça agora, irmãos. Peça agora. Entre com o coração aberto mesmo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Curve a sua cabeça. Não abra seus olhos por nada. Você não tem que olhar para mim. Esqueça que eu estou aqui. É você e Deus nesse momento agora. E tem mais, não tem ninguém mais aqui dentro da igreja. É só você e Jesus. O teu marido não está aqui, tua esposa, teus filhos, teu pai, tua mãe, teus irmãos. Tem ninguém aqui. É você e o Senhor Jesus. Mas é uma oração baixa. Ninguém tem que ouvir, nem a pessoa que está ao seu lado tem que ouvir a sua oração. É só você e Deus agora. Esse é aquele momento íntimo que temos com o Senhor, irmãos. E eu quero que você faça uma oração do seu coração. Se você estiver em casa me assistindo agora, ao vivo, faça essa oração também. Faltam 6 minutos para a virada do ano. E esse é um momento importantíssimo na sua vida. Se tem algo, eu quero que você peça perdão a Deus agora. Pai, aqui estamos diante de Ti. E eu quero apresentar todas estas pessoas que aqui estão. Apresentá-las diante do Teu Espírito. Meu Deus, juntamente com elas, eu apresento as orações de cada uma delas. Essa oração que ela está dizendo: Pai, esse ano de 2022 eu tive erros, pecados, falhas. Pequei, meu Deus, consciente, inconscientemente. Pequei por palavras, atitudes, pensamentos. Errei, Senhor, sabendo até o que estava cometendo, praticando. Fale isso com Deus. E diga: Senhor, me perdoe, Pai. Eu quero entrar um ano, meu Deus, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peça para Deus te lavar. Jesus, lava. Jesus, purifica no teu sangue. Oh Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, meu Deus, desta pessoa que está verdadeiramente orando ao Senhor agora, falando contigo neste exato momento. Purifica, Senhor, tira dessa vida o que tem que ser tirado, arranca, Senhor, o que tem que ser arrancado, tira, meu Deus, tudo aquilo que é malícia, maldade, aquilo que não presta, que é pernicioso, aquilo
aquilo, meu Deus, que contamina e tem contaminado o coração, a mente, os pensamentos deste meu irmão, desta minha irmã. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa receber esta oração. Fale com Deus aí, meu irmão, peça perdão a Ele. Pai, se ofendi alguém, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que perdoe a minha vida também, Senhor, como pregador da Tua palavra, que o Senhor possa me lavar, me purificar, que eu possa entrar, meu Deus, este ano na presença do Todo-Poderoso. Esse ano que vai se iniciando, meu Deus, eu quero entrar diante do Teu Espírito, em espírito e em verdade, em adoração. Pai, que o Senhor os abençoe. Meu Deus, assim como o missionário tem orado, eu também oro por estes irmãos que aqui estão. Jesus, que o Senhor os abençoe. Que a bênção do Teu Espírito venha cobrir a vida de todos eles. Que o Senhor possa fazer com que este coração esteja limpo a partir de agora. Pai querido, que o Senhor perdoe cada pecado, desde o dia que esse meu irmão ou minha irmã nasceu, até esse exato momento. Para a glória do Teu santo nome, Senhor, eu os coloco em Tuas mãos, na certeza, Deus, desta bênção, em o nome do Senhor Jesus. Ainda de olhos fechados, seu coração voltado para Deus agora. Você está perdoado, meu irmão. O perdão do Senhor está sobre a sua vida. E eu creio na minha oração por você. E eu quero que você comece agora a fazer uma oração, pedindo a Deus que abençoe o seu ano de 2023. Comece a falar com Deus agora. Isso, comece a falar, é a sua oração, meu irmão. Faltam apenas menos de 2 minutos para entrarmos um ano novo, para entrarmos verdadeiramente na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então comece a falar com Deus. Comece a buscar a Deus nesse exato momento. Oh, aleluia, Senhor. Pai, que esse ano que se inicia seja um ano, meu Deus, abençoado. Que esse ano, meu Deus, que se inicia daqui a alguns minutos, seja um ano, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, de vitória. Seja um ano de realizações, seja um ano de paz, seja um ano de tranquilidade, seja um ano de vitória, seja um ano de crescimento, seja um ano de saúde, de vida financeira superabundante. Que seja um ano, meu Deus, em que famílias, Pai, estarão cada vez mais unidas. Que seja um ano, meu Deus, de tranquilidade espiritual, de crescimento espiritual. Vai orando, meu irmão, não perca esse momento não. Se você perder, acabou, é menos de 1 minuto, você já vai estar iniciando um ano novo. Então vai orando agora, vai pedindo a Deus que Ele abençoe o seu ano novo, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o trabalho, abençoe a fonte de renda. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor esteja sobre essa igreja. Estamos na virada, meu irmão, é na virada, igreja. Esse é o momento, meu irmão, em o nome de Jesus. Você já entra os primeiros segundos na presença do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Aleluia, Senhor. Isso, vai orando, vai pedindo a Deus a bênção. Pai, que a bênção do Senhor seja grande, que o Senhor me abençoe muitíssimo, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, de sorte que não me sobrevenha nenhum tipo de mal. Meu Deus, eu faço
faça a oração de Jabes, a minha oração nesse momento. Eu faço a oração de Jabes, a minha principal oração nesse momento. Me abençoe muitíssimo. Me abençoe muitíssimo. Alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, de sorte que não me sobrevenha nenhum tipo de mal. Já tenho 1 minuto na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Isso, adore a Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Ricandole xalabalaia, tore canta labaxi, andala massuri anta labaxeia, antele machuria canta labaciri, me canta labá, ole cante, ole mexuli, madale baciri. Vai orando, igreja, seja preenchido agora, receba o poder de Deus, receba o Espírito de Deus, o Consolador que te guarda, que te protege. Oricamachole canta labaceia, aricandala machurianta labaxi. Oh, querido Deus, venha derramar esse poder, venha guardar cada vida, venha guardar cada irmão que aqui está, os que estão participando comigo agora, aonde quer que eles estejam nesse exato momento. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos, em o nome do Senhor